A disputa de Ogum e Oxóssi. Ogum e Oxóssi eram irmãos, mas não viviam como irmãos. Viviam competindo. Ogum era o guerreiro, o desbravador de caminhos, o senhor do ferro. Oxóssi era o caçador, o conhecedor da floresta, o senhor do arco. E cada um achava que era melhor que o outro. Eu abro os caminhos, Ogum declarava, e eu trago a comida. Oxóssi retrucava. Sem mim, não há estradas. Sem mim, não há sustento. A rivalidade crescia, e um dia explodiu. Uma aldeia precisava de ajuda. O povo estava morrendo de fome. A floresta estava fechada, densa, impenetrável. Ogum se ofereceu. Eu vou, com meu facão, abro caminho em qualquer mata. Mas Oxóssi se levantou. Não precisa de ferro, eu conheço a floresta. Eu encontro os caminhos naturais. Caminhos naturais são lentos, Ogum gritou. Ferro é brutal, Oxóssi respondeu. E começaram a discutir, violentamente, até que Exu apareceu. Vocês vão ajudar o povo? Ou vão continuar medindo quem tem o maior ego? Ambos ficaram em silêncio. Então façam uma aposta. Aposta? Sim, cada um vai sozinho. Ogum pelo caminho do ferro, Oxóssi pelo caminho da floresta. Quem chegar primeiro e trazer comida prova que é o melhor. Ogum e Oxóssi concordaram e partiram. Ogum entrou na floresta com seu facão e começou a cortar, árvore por árvore, arbusto por arbusto, violentamente abrindo caminho. Mas a floresta resistia. Para cada árvore que ele cortava, galhos caíam bloqueando o caminho. Para cada arbusto que ele removia, espinhos rasgavam sua pele. O ferro era forte, mas a floresta era vasta. E Ogum, sozinho, estava se exaurindo. Oxóssi entrou pela mata, silencioso, observando, seguindo rastros. Ele conhecia cada planta, cada som, cada sinal. Mas quando encontrou os animais, percebeu um problema. Sua flecha era precisa, mas ele estava longe. E galhos densos bloqueavam sua mira. Ele precisaria se aproximar. Mas para se aproximar, precisaria de caminho aberto. E sua flecha não cortava árvores. Ambos estavam presos. Ogum, exausto, não conseguia avançar. A floresta era maior que sua força. Oxóssi, imóvel, não conseguia atirar. Os galhos bloqueavam seu arco. E o povo da aldeia continuava com fome. Até que de longe, ambos ouviram o grito um do outro. Socorro! Ogum ouviu Oxóssi. Oxóssi ouviu Ogum. E algo mudou. Ogum pensou. Meu irmão está em perigo. Oxóssi pensou. Meu irmão precisa de mim. E esqueceram a aposta. Ogum seguiu o som do grito de Oxóssi, que o encontrou preso numa armadilha natural. Você está bem? Estou preso. Preciso de ajuda. Ogum pegou seu facão e cortou as raízes que prendiam Oxóssi. Obrigado, irmão. Oxóssi olhou ao redor e viu. Ogum estava exausto, sangrando, perdido. Você está perdido. Estou. Esta floresta é maior que meu facão. Oxóssi sorriu. Venha, eu conheço o caminho. E juntos eles seguiram. Ogum cortava onde Oxóssi indicava. Oxóssi guiava onde Ogum limpava. Ferro e conhecimento, força e sabedoria, trabalhando juntos. E o impossível aconteceu. Eles avançaram. Rápido, eficiente, juntos. Quando chegaram à clareira onde estavam os animais, Ogum abriu espaço. Oxóssi atirou. E trouxeram comida abundante. Muito mais do que qualquer um conseguiria sozinho. Quando voltaram à aldeia, o povo celebrou. Mas Ogum e Oxóssi olharam um para o outro. Eu não teria conseguido sem você. Nem eu sem você. Exu apareceu, sorrindo. E então, quem ganhou a aposta? Ambos responderam juntos. Nós ganhamos. Exu riu. Finalmente entenderam. Entenderam o quê? Que vocês não são rivais. São complementares. Ogum, você tem a força. Mas força sem direção é desperdício. Oxóssi, você tem o conhecimento, mas conhecimento sem ação é inútil. Sozinhos vocês se limitam, juntos vocês se multiplicam. Ogum olhou para seu facão, Oxóssi olhou para seu arco. E entenderam, o ferro precisa da floresta, porque sem floresta não há o que proteger.
A floresta precisa do ferro, porque sem caminho não há como alcançar. Não eram inimigos, eram metades de um todo, e a rivalidade entre irmãos não revelava quem era melhor. Revelava que juntos eram imbatíveis. Desde aquele dia, Ogum e Oxóssi trabalharam lado a lado, não competindo, colaborando, e ensinaram ao mundo: a força sem sabedoria se perde, a sabedoria sem força não se move. Mas quando força e sabedoria se unem, nada é impossível. E a maior vitória não é provar que você é melhor que seu irmão. É descobrir que juntos vocês são maiores. A rivalidade entre irmãos revela a força da união. Ogum e Oxóssi nos ensinam que sozinhos nos limitamos, juntos nos multiplicamos. Esta história aborda a rivalidade fraterna e a ilusão de que precisamos competir com quem nos complementa. Ogum e Oxóssi representam polaridades que a cultura nos ensina a ver como opostos excludentes. Ação versus reflexão. Força versus estratégia. Fazer versus planejar. Mas são complementares, não concorrentes. A lição espiritual confronta a cultura de competição que contamina até relações familiares. Irmãos comparados desde crianças. Por que você não é inteligente como seu irmão? Por que não é forte como seu irmão? Colegas de trabalho forçados a competir por promoção única. Amigos medindo sucesso comparativamente. Mas isso cria guerra onde deveria haver aliança. O setup da aposta por Exu é pedagogia através de experiência. Ele poderia ter dito: vocês precisam trabalhar juntos, mas não aprenderiam. Precisavam tentar sozinhos, falhar e descobrir organicamente que juntos funcionam melhor. Às vezes, você precisa bater na parede da autossuficiência para reconhecer valor da colaboração. O fracasso de ambos sozinhos é crucial. Ogum tem força, mas não conhecimento. Corta tudo, mas se perde, se exaure, desperdiça energia. Oxóssi tem conhecimento, mas não ação. Sabe onde ir, mas não consegue chegar lá. Vê a presa, mas não alcança. Separados, ambos fracassam. E isso espelha a vida. Pessoas com ação sem estratégia se esgotam sem resultados. Pessoas com estratégia sem execução ficam eternamente planejando sem realizar. O momento de esquecerem a competição quando ouvem o grito um do outro é transformador. Meu irmão está em perigo. Supera. Preciso provar que sou melhor. Quando há crise real, ego se dissolve e essência emerge. E essência reconhece: ele não é meu rival, é meu irmão. Essa mudança de perspectiva é o ponto de virada. A colaboração natural que surge quando se unem é bela. Ogum corta onde Oxóssi indica. Oxóssi guia onde Ogum limpa. Não há mais meu jeito versus seu jeito. Há nosso jeito que funciona melhor que qualquer um isoladamente. Isso é sinergia verdadeira. 1 mais 1 é igual a 3. Juntos produzem mais que soma das partes separadas. A revelação de Exu sobre complementaridade versus rivalidade é a síntese. Vocês não são rivais, são complementares. Rival quer te destruir para se elevar. Complementar te completa e é completado por você. E cultura nos ensina errado. Vemos diferença como ameaça quando deveria ser celebrada como necessidade. Você é bom no que eu não sou, e isso não me diminui e me completa. A metáfora força sem direção é desperdício. Conhecimento sem ação é inútil. Aplica-se universalmente. Empresas precisam tanto de visionários quanto de executores. Movimentos sociais precisam tanto de teóricos quanto de ativistas. Relacionamentos precisam tanto de quem sonha quanto de quem constrói. Nenhum é superior, ambos são necessários. O reconhecimento final de interdependência é maturidade. Ferro precisa da floresta, floresta precisa do ferro. Não é condescendência, vou te tolerar. É reconhecimento genuíno. Eu preciso de você. E quando você passa de tolerar diferenças para valorizar interdependência, colaboração deixa de ser sacrifício e se torna privilégio. E a lição sobre rivalidade fraterna, revelando força da união, é esperança. Aqueles que você vê como competidores podem ser seus maiores aliados. A pessoa cujo sucesso te incomoda pode ser exatamente quem tem o que você precisa.
E quando você deixa de perguntar quem é melhor,